Há 2 semanas atrás, nós ministramos uma palavra aqui chamada Raízes de Amargura. Suas causas, seus sintomas, suas consequências e a cura. Na semana passada, nós falamos sobre como manter o coração saudável. E nós falamos muito do relacionamento com outras pessoas, porque na maioria das vezes, quando o nosso coração está ferido, isso vem de um relacionamento com outras pessoas, sim ou não? Agora, hoje nós vamos ainda continuar com esse título, como manter o coração saudável, mas porém, hoje em um contexto totalmente diferente, porque nós não vamos falar muito do relacionamento com outras pessoas. Mas hoje nós vamos falar de como cuidar do homem interior. Então, o subtítulo de hoje é Cuidando do Homem Interior. Esse homem interior, já tem um tempo que eu venho olhando esse assunto, porque quando nós falamos, o título dessa mensagem, por exemplo, como manter o coração saudável. Então, você não deveria estar numa igreja, é melhor ir num cardiologista, não é verdade? Só que não é esse tipo de coração que nós estamos falando. Nós não estamos falando desse órgão que fica bombeando o sangue, fazendo o sangue circular no corpo. Não é desse coração que nós estamos falando. Esse é um assunto até um tanto difícil de entender. Eu liguei para alguns amigos, para falar sobre algumas palavras aqui no hebraico. Tem pelo menos 3 palavras aqui que podem ser traduzidas como coração. Então, eu liguei para alguns rabinos que são amigos. Hoje eu até liguei também para minha cunhada, que também é israelita, casada com meu irmão, e a mãe dela também é professora de hebraico, para a gente falar um pouquinho sobre o significado dessas palavras, que estão às vezes na Bíblia traduzida como coração, às vezes está traduzido como alma, mas é esse homem interior. Deixa eu te explicar. Você é uma pessoa que tem um corpo, correto? Mas você sabe, todos nós sabemos, que dentro desse corpo mora alguém, é ou não é verdade? Alguém que pensa, alguém que sente, é ou não é verdade? Às vezes, esse alguém que mora dentro desse corpo aí, por exemplo, fala com Deus sem nem abrir a boca, é ou não é verdade? A gente está aqui assim, caladinho, mas dentro de nós estamos falando, Senhor, eu te amo, eu preciso de ti. Enquanto esse pastor está pregando aí, Senhor, vem com teu poder sobre ele. E você pode estar caladinho e orando, falando com o Senhor, sim ou não? Isso é o seu homem interior, que às vezes na Bíblia é chamado de coração, às vezes na Bíblia é chamado de alma. E eu quero falar com você sobre isso aí, amém? Vou começar com você então, lendo Provérbios capítulo 4, a partir do verso 20. Então vamos ler comigo, está escrito assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, por que nós devemos guardar o coração? É esse órgão aí que faz o sangue bombear? Todos nós já entendemos que não é, amém? Mas essa parte do seu interior, que de alguma maneira é nessa parte, diz o texto, que nós conseguimos guardar a palavra de Deus. A palavra de Deus é guardada em algum lugar dentro de nós, que nesse texto de Provérbios foi chamado de coração. Aqui tem 2 palavras nesse texto traduzidas como coração no hebraico, a palavra lev e a palavra levav. Essas 2 palavras significam, na verdade, esse homem interior, esse homem que habita aí, esse ser que habita dentro desse corpo aí. Todo mundo está me entendendo, não está? Muito bem. Esse homem interior, ele pode ser abalado de diversas formas. E se tem uma coisa que o inimigo da nossa alma quer, é abalar esse homem interior. Às vezes,
como eu falei na semana passada, nós podemos ser abalados e feridos através de relacionamentos, principalmente com as pessoas que nós mais amamos. Mas às vezes, não são os relacionamentos que virão para nos ferir. Às vezes, são situações da vida. Situações que nós não estávamos esperando, mas elas vieram. Não é? Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu fui com a minha irmã deixar minha mãe no hospital para fazer um exame. Ela entrou naquele hospital para fazer um exame. Ela ficou naquele hospital por quase 20 dias. Ela tinha ido fazer um exame. E 2 dias antes dela sair do hospital, o médico havia chamado a família e falado: olha, nós não temos mais nada para fazer por ela. Nós já fizemos tudo. Nós só podemos esperar agora. Minha mãe estava morrendo. Mas ninguém esperava por aquilo. Nós deixamos ela na porta do hospital para fazer um exame. Essa semana, eu comecei minha semana falando no telefone com uma filha na fé. Foi a primeira pessoa que nós evangelizamos em Fortaleza, que realmente permaneceu firme na fé, há muitos anos atrás. Muita gente conhece ela aqui, que é a Ieline, a gente chama carinhosamente de Iê. E naquela ligação, eu estava falando com ela no início da semana, por quê? Porque ela recebeu a notícia de que o prédio onde ela morou a vida inteira e que os pais dela moravam com a irmã dela e o sobrinho, o prédio desabou. Todo mundo viu essa notícia aí, né, durante essa semana. E aí você imagina ela que se casou e se mudou para outro estado, né, morando em Mossoró, e ela recebe a notícia que o prédio desabou. E o pai dela, idoso, morava lá, a mãe dela, idosa, morava lá, quase não saíam de casa, já idosos, né? E também a irmã dela morava lá, e a sobrinha dela também morava lá. Então, até que ela conseguisse falar com seus pais, toda aquela angústia, mas de uma maneira muito incrível, eles tinham todos saído para ir ao banco, e enquanto eles foram ao banco, o prédio caiu. Mas veja bem, muitas outras pessoas estavam lá. Muitos perderam suas vidas. Não é verdade? Nós temos uma irmã, está aqui, ali no cantinho, a Modena, que ela perdeu 2 parentes lá. Morreram, faleceram. São tempestades que vêm na nossa vida, que nós não estamos esperando, mas elas abalam com a nossa estrutura. O nosso homem interior, ele treme. Quando o médico disse, naquela ocasião, eu era um adolescente ainda, falou: olha, nós não temos nada que fazer pela sua mãe. Sabe que naquele dia eu fui para casa, não tinha ninguém que pudesse me consolar. Meus irmãos estavam passando pela mesma tempestade que eu. O meu pai estava no mesmo barco que eu, você está entendendo? Então são situações, e o que o diabo quer fazer em meio a essas situações? O diabo quer roubar a sua fé para abalar o seu homem interior e tirar você da vida de Deus. Então, nós vamos aprender um pouco hoje sobre como cuidar do nosso homem interior. Manter o nosso homem interior saudável. Amém? Quantos aqui já passaram por uma tribulação tão grande na sua vida em algum momento, que de repente você até achou que você não ia conseguir passar daquela? Quantos já acharam assim? Está vendo? Todos nós. Mas o Senhor vai nos trazer revelação sobre isso hoje. Amém, amado? Então, vou ler com você Marcos capítulo 4, verso 35 em diante, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro.
eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então aqui os discípulos estavam passando por essa tempestade que eles temeram pela própria vida. Eles desesperaram da própria vida, eles estavam com medo de morrer. Se você for fazer um estudo, você vai ver que naquela época, provavelmente o barco que Jesus estava não era um navio enorme. Não era um barco tão pequeno também, porque tinha ali no mínimo 13 pessoas. Mas não era um barco enorme. Tanto que ele não era enorme, que por causa dessa tempestade, diz o texto que ele já estava se enchendo de água. E os discípulos estavam desesperados pela sua própria vida. Porém, o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo. Agora, como Jesus poderia dormir? Porque você tem que saber que Jesus era homem, aqui. Ele veio aqui como homem, foi tentado como nós. Como Jesus poderia estar dormindo no meio daquela tempestade? Como ele podia estar tão tranquilo no meio daquela tempestade? Quem quer a resposta? Que bom, então vou responder. Duas coisas, amados. Uma, confiança. E a outra, a revelação que ele tinha do propósito de Deus para a vida dele. Por que Jesus poderia estar tão confiante ali? Porque Jesus sabia: eu vim para dar a minha vida. Mas eu vou dar a minha vida em uma cruz, não em uma tempestade. Então, não é chegada a minha hora. Eu posso descansar. Nada vai acontecer agora. Eu não vim para morrer numa tempestade. É muito importante você saber quais são as promessas de Deus para a sua vida. É muito importante você saber quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Porque o apóstolo Paulo, quando foi falar para Timóteo combater, ele mandou Timóteo lembrar das promessas e falou assim: combate baseado nelas. Você tem que saber, o que Deus prometeu para você? Já se cumpriu? Não? Então relaxa, vai se cumprir. Espere. Porém, os discípulos que estavam lá naquele barco, eles estavam desesperados, com medo de perderem a própria vida. E eu quero começar te falando uma coisa que eu espero que venha para acalentar seu coração, abraçar seu coração, amém? Primeira coisa que eu quero te falar: o fato de você passar por uma tempestade não significa que Jesus não está no seu barco. Porque a primeira coisa que o diabo quer fazer, irmãos, eu sinto tanta unção enquanto eu falo aqui, tanto da presença de Deus. A primeira coisa que o diabo quer fazer para abalar a sua fé é dizer: está vendo? Jesus não está no seu barco nada. Eu quero te falar, Jesus estava lá, passando pela mesma tempestade. No momento da sua tempestade, Jesus não pula do seu barco. Agora nós precisamos não apenas encontrá-lo dentro do nosso barco. Nós precisamos não apenas ver onde ele está no nosso barco, mas nós precisamos ter a sabedoria e a fé de agir como ele dentro da tempestade. Porque aquela tempestade, apesar de estar jogando o barco para um lado e para o outro, apesar de estar atormentando os barcos e os discípulos, aquela tempestade não atormentou Jesus. Jesus estava lá dormindo.
E é por isso que quando os discípulos foram acordá-lo, Jesus foi lá, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. E ele fez duas perguntas que eu acho muito interessantes, chama a minha atenção. Jesus perguntou aos discípulos, número 1, por que sois tímidos? Essa palavra tímidos aqui também pode ser traduzido como atemorizados, com medo. E ele também fez uma outra pergunta, como é que não tendes fé? Na hora da tempestade, meu amado, nós temos que ter a convicção da autoridade que Deus nos deu. E não ser movido pelo medo. Medo é fé no diabo. Medo é acreditar que o diabo pode fazer mais do que Deus. Medo é contrário à fé. Então, em meio à tempestade, nós precisamos buscar ter fé. Amém, meu amado? O problema dos discípulos não era passar pela tempestade todos nós passamos ou passaremos. Mas a questão é como o nosso homem interior vai estar durante e depois da tempestade. Você está entendendo ou não? Existia uma situação externa que estava mexendo com o homem interior dentro de cada discípulo. Mas aquela situação externa não mexeu em nada com Jesus. Jesus continuava sendo Jesus, dormindo, tranquilo e calmo, deitado naquele barco. Você está entendendo ou não? Então eu quero, para te ajudar a entender isso, separar a nossa vida aqui em 3 partes. A primeira parte é a nossa vida com o mundo. Fala comigo, minha vida com o mundo. Sua vida com o mundo é o seu relacionamento com as pessoas ao seu redor, o seu trabalho, sua escola, seus estudos, seus planos. Você tem uma vida aqui, certo? Você compra coisas, você vende coisas, não é assim? Você sobrevive aqui. Você tem uma vida com este mundo. Nós estamos neste mundo. Não adianta a gente pensar que nós estamos no céu, nós não estamos, nós estamos na terra. E o Novo Testamento inteiro nos ensina a como viver bem nessa terra. Nós estamos aqui. Nós vamos lidar com as pessoas aqui, ok? Na nossa vida com o mundo, toda a Bíblia nos mostra que Deus quer que você tenha prosperidade. Deixa eu te explicar o que é prosperidade. É você ser bem-sucedido. Eu não estou falando de prosperidade no sentido de você enriquecer, vir na igreja e dar uma nota de 10 para colher uma de 1000. Não é disso que eu estou falando, isso não existe assim, dessa forma. Mas eu estou falando de prosperidade como a Bíblia nos ensina. Por exemplo, eu gosto muito do Salmo 1 que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto às correntes d'água, cuja folhagem não murcha, no tempo certo dá o seu fruto. E tudo quanto fizer será bem-sucedido. Então, Deus tem esse desejo para você, de que você seja bem-sucedido. Você trabalha em uma empresa, naquela empresa você tem muitos relacionamentos com os quais Deus quer que você seja bem-sucedido naqueles relacionamentos. Se você vai sair hoje para comprar uma coisa, justamente hoje aquela coisa vai estar em promoção. Você está entendendo? Irmãos, isso eu tenho talvez, nem sei, 1000 talvez testemunhos assim para contar, de coisas simples. Por exemplo, no meu aniversário, a Luciana aqui, que é dentista, ela me deu um fone de ouvido. Só que eu já tinha um fone de ouvido e eu estou evitando usar fone de ouvido, porque eu não quero ter problema no meu ouvido, certo? Gosto muito do meu ouvido, glória a Deus. Então eu falei, eu vou trocar esse fone de ouvido, que era um fone top que ela tinha me dado, demais. Eu falei, eu vou trocar esse fone de ouvido numa caixinha top. Aí, irmãos, eu falei, eu já estou até disposto a gastar um dinheiro, talvez, porque eu já queria uma caixinha top mesmo. Eu falei, então eu vou dar esse fone, foi lá naquela loja Nagem, aí eu vou dar o fone e vou voltar um dinheiro e pegar a caixinha. Ela comprou o fone, eu acho que por R$369, se eu não me engano. Era um fone bem top. Aí eu já sabia qual era a caixinha que eu queria. Eu queria uma caixinha da JBL, que tinha lá grande assim, legal. O
que custava em torno de 670, 669 naquela época. Eu estava disposto a pagar R$ 300 de diferença. Então, eu cheguei lá, olhei a caixinha, tinha a caixinha, falei que legal, é essa caixinha aqui que eu vou querer. Aí a moça falou, então agora vamos pegar o seu fone aqui, vamos dar entrada nele. Aí eu estava com a notinha lá, que ela tinha me dado um negócio, tipo um código lá. Aí ela entrou, colocou lá, falou, pronto, está aqui o seu fone, é R$ 369, tá? Então esse é o seu crédito, 369. Agora vamos ver aqui o preço da caixinha, para a gente ver qual a diferença que o senhor vai pagar. Eu falei, tá bom. Aí ela foi lá, colocou. Espera aí, moço, que não está entrando o preço. Aí ela foi lá de novo. Não está aparecendo o preço. Eu falei com ela assim, é Deus. Ela falou, o quê? Eu falei, é Deus, Deus me ama. Aí ela falou, não, é sério, não está aparecendo nada. Quando é assim, tem alguém mexendo alguma coisa no sistema. Ela pegou o telefone, tentou falar, aí apareceu uma mulher lá, que eu acho que era gerente. Olha, tem alguém mexendo no sistema, tem umas coisas alterando aí. Eu falei com ela, é Deus. Aí ela falou, senhor pode aguardar um minutinho? Eu falei, até 2. Aí ela falou, pronto, senhor. A outra moça avisou, pronto, pode olhar, o sistema já está ok. Ela foi lá, digitou. Falou comigo, eu acho que é Deus mesmo. Eu falei, o que foi? Ela falou, a sua caixinha de 669 está na promoção por 359, o senhor tem R$ 10 de crédito. Eu peguei o meu fone de 369, troquei por uma caixinha de 669 e ganhei R$ 10 de volta. Na sua vida com o mundo, Deus quer que você seja bem-sucedido. Só que o problema é que às vezes nós nos tornamos cristãos e acha que a gente tem que cuidar só da nossa vida com Deus. Negativo. Nós temos que cuidar da nossa vida com o outro. Eu tenho que cuidar da minha vida com a minha esposa, da minha vida com os meus filhos, da minha vida com os meus amigos. Você não pode sair chutando o pau da barraca com todo mundo, dando mau testemunho. Quero ser bem-sucedido no trabalho, mas o trabalho começa às 9, eu chego às 9h05. Negativo. Crente chega adiantado pelo menos 10 minutos. Eu ouvi só um amém. Porque a Bíblia diz que nós devemos trabalhar para o nosso patrão como se ele fosse Jesus. Então a gente chega cedo, sorrindo, leva um bombonzinho para todo mundo, trouxe para você, bom dia. Pastor, o senhor está falando de uma coisa super fácil de fazer, né? Lógico que não. Jesus nunca disse que ia ser fácil. Mas eu estou te dizendo que se você quer ser bem-sucedido nesse ponto da sua vida, na sua vida com o mundo, você tem que trabalhar isso. Você tem que trabalhar como ser um marido melhor, como ser uma esposa melhor, como ser um pai melhor, como ser um filho melhor, como ser um empregado melhor, como ser um patrão melhor. Se você não trabalhar isso, essa vai ser uma área manca da sua vida. Mas pastor, só orar e ler a Bíblia não resolve, não? Lógico que não. Oração e leitura da palavra não pode ser um fim. Oração e leitura da palavra é um meio através do qual você se relaciona com Deus e aprende de Deus. Depois de se relacionar com Deus e aprender de Deus, então você tem que começar a praticar aquilo que Deus te ensinou através da sua palavra. Então cuide, fala comigo, a minha vida com o mundo. Cuide da sua vida com o mundo. Tenha prosperidade naquilo que você faz. Seja próspero nos seus relacionamentos. Seja bem-sucedido nos seus relacionamentos. Seja bem-sucedido na sua família. Seja bem-sucedido no seu trabalho. Número 2. A sua vida com o seu corpo físico. No corpo físico. Fala comigo assim, eu sou feito de carne e osso. Deus quer que você tenha saúde no seu corpo. Tem um ditado que eles falavam lá em Minas, aqui em Fortaleza, eles não falam isso não. E aqui em Fortaleza é bem diferente, porque essa verdade não se aplica aqui. Mas lá em Minas se aplicava, que é o seguinte, rapaz, crente não bebe nem fuma, mas o que come... Eu sei que no Ceará é bem diferente, mas lá em Minas era assim. Olha bem,
as pessoas querem ter saúde física, comendo tudo que é porcaria, bebendo tudo que é porcaria. Eu não vou falar muito disso não, porque eu já falo demais disso. Mas eu falo com os irmãos da igreja o seguinte: você que come e bebe porcaria, quando ficar velho e doente, não me chame para orar, que eu não vou orar. Pastor, me dê uma dica, como é que eu posso ter mais saúde física? Eu vou te dar uma dica que você nunca vai esquecer. Acorda de manhã todo dia, toma um copo de Coca-Cola com pastel. Você quer ter saúde? Por que você riu? Sabe por quê? Porque todo mundo já sabe o que faz mal. Então por que come? Por que bebe? Ah, pastor, mas o meu avô, o meu pai, pastor, eu tenho um tio que viveu quase 90 anos. Tudo bem. Pastor, só comia porcaria, bebia refrigerante, comia. Viveu 80 anos, viveu. Mas como que foram os últimos 20 anos da vida dele? Tomando 10 remédios por dia? É essa que é a vida? Um remédio para baixar isso, que sobe aquilo, aí tem que tomar um para baixar aquilo, é porque subiu o outro, aí tem que tomar o outro para subir, aí deu um problema de estômago, agora tem que tomar o remédio para o estômago, e aí vai. Então, filho, Deus quer que você tenha saúde física. Cuide da sua saúde. Coma bem. Durma bem. Você dorme bem? Hein? Não? Durma bem. Desliga essa porcaria aqui, ó. Certo? Faz um compromisso com você, assim, que 3 horas ou 2 horas antes de dormir, você vai largar esse troço aqui, ó. E deite, meu amigo. Põe essa porcaria no silencioso ou desligado. E dorme intensamente. Acorde bem. Tome um café da manhã saudável. Faça algum tipo de exercício físico. No mínimo, desce a escada do prédio de escada e não de elevador. Faz alguma coisa. Cuide da sua saúde. Sabe por quê, irmãos? Porque de repente lá na frente é justamente a saúde que vai ser a tempestade para abalar o seu homem interior. Você está entendendo? Terceira e última coisa é a nossa vida com Deus. O nosso homem interior. Você tem que saber que essas 3 coisas são distintas. Eu conheço homens de Deus, mas homem de Deus mesmo, que não tinha saúde nenhuma. Ou que não tem saúde nenhuma, mas é homem de Deus. Como é que pode, pastor, ser homem de Deus, mas não tem saúde? Pois é, cuidou de uma coisa, mas não cuidou da outra. É um homem de Deus, mas é falido financeiramente. Deve até a 3ª geração dele. Mas como é que pode? Era um homem de Deus, conhece a palavra, mas deve. Não aprendeu a lidar bem com as coisas deste mundo. Não aprendeu a administrar seu dinheiro. Você está entendendo? Tem gente, irmão, que é viciado em comprar para pagar depois. Tem o dinheiro na carteira e o cartão de crédito. Passa a compra no supermercado, o dinheiro está na carteira. A pessoa pergunta, vai pagar à vista ou no cartão? A pessoa, pode pagar no cartão. Aí a pessoa do caixa pergunta, parcelado ou de uma vez? Dá para parcelar? As pessoas não aprenderam a lidar com as coisas deste mundo, e aí tem problemas nesse mundo, e depois acabam sendo atrapalhados na sua vida com Deus. Deus não quer isso para você. Então, aprenda sobre essas 3 áreas, a cuidar bem individualmente das 3 áreas. Da sua vida com o mundo, da sua vida nesse corpo físico que você tem aí, filho. Viu? Se isso começar a doer, dói mesmo. E a sua vida com Deus. Cuide dessas 3. O apóstolo João separou isso mais ou menos igual a mim mesmo. Olha o que ele escreveu para Gaio. 3 João 1:2. Lê comigo aí. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Deixa esse versículo aí. Lê de novo comigo em voz alta. Vamos lá? Amado,
Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Aqui ele separou 3 coisas, tá vendo? Ó, prosperidade, saúde, assim como é próspera a sua alma. Agora é interessante que ele fala, assim como é próspera a tua alma. Então Gaio, esse homem de Deus a quem foi destinada a terceira carta, a terceira epístola de João, o apóstolo João está falando, eu já sei que você é próspero na tua alma. Essa palavra alma aqui é esse homem interior. Eu sei que no homem interior você já é próspero, Gaio. Mas eu faço votos, essa palavra pode ser traduzida assim também, eu coloco as minhas orações para que você tenha prosperidade e saúde. Eu sei, Gaio, que você já é próspero na sua vida com Deus. Eu sei, Gaio, que você já é próspero no seu homem interior. Eu sei que a sua vida com Deus está em dia, mas eu faço oração para que você também tenha saúde e para que você seja próspero aqui. São 3 áreas separadas. Você está me entendendo até aqui ou não? Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Lê comigo em voz alta aí. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, o que eu quero te falar? O diabo é o mestre da acusação. E o que eu quero falar com você aqui? O apóstolo João separou a prosperidade, a saúde, da vida com Deus, da alma, do homem interior, tá certo? Agora aqui o apóstolo Paulo está falando que mesmo que o homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova de dia em dia. Bom, eu falei com você sobre a tempestade. Existia uma grande tempestade, mas o fato de haver uma tempestade não significa que Jesus não está no barco. Por que eu estou te falando isso? Porque quando você passa por um problema na sua saúde, quando você passa por um problema nos seus relacionamentos, quando você passa por um problema no seu trabalho, a primeira coisa que o diabo quer fazer é chegar para você e falar, está vendo que você não é de Deus nada? Está vendo que Jesus não está no seu barco? Isso é só blá blá blá. Se Jesus estivesse no seu barco, essa tempestade não teria vindo. Você está entendendo? Então, qual é o segredo que eu quero falar com você? Nós começamos lendo Provérbios que diz, de tudo que se pode guardar, guarda o seu homem interior, aquela palavra no hebraico lev, aquele homem interior, o seu coração, de tudo que você pode guardar, proteger, colocar num lugar seguro, proteja a sua vida com Deus, proteja o seu homem interior, aquele lugar dentro de você que guarda a palavra de Deus, aquele lugar dentro de você onde a vida de Deus está, acima de tudo que você pode guardar, guarde isso. Porque quando você guarda isso, ainda que hajam muitas situações externas, problemas, dificuldades ao seu redor, ainda que o seu homem exterior se corrompa, contudo o seu homem interior se renova de dia em dia. Mesmo que haja uma situação tão adversa, você está firme na sua fé. O apóstolo João colocou da seguinte maneira, 1 João 5,4, olha o que ele diz. Vamos ler? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Isso não pode ser tocado. Se você estiver passando por um problema, por uma tribulação, às vezes por um problema de saúde, às vezes por uma situação na sua casa, uma tempestade que veio, uma coisa que você não pode perder, que você deve proteger, que você deve guardar, é a sua fé, a fé que habita nesse homem interior, que você sabe porque sabe, podem dizer o que quiser, que a tempestade está soprando forte, mas eu sei que Jesus está no meu barco. Eu vou procurar Jesus no meu barco, eu vou me aproximar dele e eu vou me lembrar das promessas dele e eu vou fazer como ele, eu vou descansar. Eu vou descansar. Sabe qual foi o segredo
de Jesus acalmar a tempestade? Eu vou te dar o segredo em forma de uma frase. Guarde essa frase. Você só pode acalmar a tempestade ao seu redor quando primeiro conseguir acalmar a tempestade dentro de você. E aí está o segredo de Jesus ter acalmado aquela tempestade. Tudo está uma bagunça, mas Ele está uma calmaria, uma confiança, uma fé inabalável. Você está firme. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Às vezes, quando a tempestade vem, existe uma outra parte dentro de você, que é uma outra palavra. Eu às vezes vou pronunciar errado aqui, porque eu não fui muito profundo, mas eu acho que é uma palavra chamada nepesh, do hebraico, que traduz a nossa alma no sentido das nossas vontades, no sentido dos nossos desejos, aquilo que a gente quer. E às vezes, quando a tempestade vem, a sua alma quer fazer um monte de coisa, você quer agitar, você quer xingar o patrão. Você não, mas eu sei que alguém em outra cidade já quis fazer isso. E se você quer ser uma pessoa vitoriosa, nós precisamos aprender a lidar com esses sentimentos. Quem nos dá uma aula disso é Davi, e é o último texto que nós vamos ler, Salmo 131. Vamos ler em voz alta comigo? Diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. A minha cunhada, que eu te disse que é israelita, ela mandou para mim aqui uma versão dessa Bíblia, desse texto na Bíblia em hebraico, que eu vou ler para você aqui. O mesmo texto diz assim: Ó Eterno, não é altaneiro o meu coração, nem altivo o meu olhar, e não tenho a pretensão de lidar com assuntos que estão acima da minha compreensão. Sosseguei minha alma para que não fosse soberba, e como uma criança acalentada por sua mãe se sente a minha alma. Espere tranquilo e confiante no Eterno, ó Israel, desde agora e para todo sempre. Então nós precisamos aprender, em meio às tempestades, a aquietar a nossa alma, a saber que não vai adiantar agitar demais. A resposta não está na nossa agitação, a resposta está em saber que Jesus está nesse barco. Você deve procurar encontrar Jesus no seu barco em meio à tempestade e se achegar a Ele. Não deixar a sua fé ser abalada, ainda que o seu homem exterior se corrompa. O seu interior, ele se renova de dia em dia porque a sua fé está firme no Senhor. O que vai importar no final das contas, irmãos, não é o tamanho da tempestade, não é o tamanho da onda. O que vai importar é você poder dizer: eu estava contigo, Senhor, antes da tempestade, durante a tempestade, depois da tempestade, eu estou contigo. Eu não estou te deixando, eu não estou perdendo a minha fé. O apóstolo Paulo, ele nunca disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei os traumas. Ele disse: eu guardei a fé. É isso que você deve guardar. Em meio à sua tempestade, todos nós passamos. O que o inimigo mais quer abalar é o seu homem interior, para roubar a sua fé. Não deixe. Ache Jesus nesse barco. Se aproxime dele. Segura firme na mão dele. E fala: Senhor, está tudo sacudindo aqui.
ao meu redor. Está tudo balançando. Mas eu sei que se eu soltar sua mão, eu afundo, eu vou segurar firme aqui. Tem uma música bem antiga que eu gosto dela, que cabe nesse contexto aqui, que fala assim, ó. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, e ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vá. Segura na mão da pessoa do seu lado aí, um pouquinho. Fecha os seus olhos. Pode ficar sentado ainda no seu lugar. Só segura na mão dele. Fecha os seus olhos. Talvez você esteja, talvez não esteja. Talvez você já passou, talvez vai passar. Ou talvez você esteja passando por alguma tempestade da sua vida. A coisa mais importante é você saber que Jesus, Ele deseja estar no seu barco. Ele deseja estar no seu barco. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, e ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vá. No meio da tempestade da nossa vida, a única coisa que você tem que se lembrar é que Jesus está no seu barco. Se lembre das promessas dele. Se lembre daquilo que ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Você sabe que o texto começa dizendo que haviam muitos barcos seguindo Jesus. Haviam outros barcos naquela tempestade. O importante é você garantir que Jesus esteja no seu barco. Você tem que ter a quem clamar. Você tem que ter. Talvez a tempestade ao seu redor está fora do seu alcance. Mas hoje eu quero pedir você que deixe Jesus pelo menos acalmar a tempestade que está dentro de você. Porque se você permitir que Jesus acalme a tempestade que está dentro de você, depois Ele vai te dar graça para trabalhar com a tempestade ao redor de você.